Pessoal, boa noite. Então, para dar continuidade aqui à nossa aula de doenças causadas por eumintos, né? Mais especificamente por plateumintos, a gente vai entrar nesse agente etiológico que é a tênia, né? A tênia, ela causa duas enfermidades, tanto a teníase como a cisticercose, tá? Eu creio que a maioria de vocês já ouviu falar, né, desse verme tênia, ou até conhece alguém que sofre de alguma doença, né, causada por esse parasita aqui. Então as tênias pertencem à família Tenidae, tá? São cestódios. Os cestódios além do trematóide, então é o outro plateuminto que causa, que tem preocupação, que causa preocupação para os agentes de saúde, porque ele também é bem comum causar doenças, então cestódio, né? E o homem vai ser o hospedeiro definitivo desse parasita aí, tá? Só marcar o tempo aqui. Então, a gente tem dois tipos de tênia, a tênia saginata e a tênia sólida, tá? Creio que vocês já ouviram falar dessas duas tênias aí, ou na escola, ou em algum outro momento, tá? Então, a tênia sólida e a saginata, elas têm como hospedeiros os suínos e os bovinos. Aonde? A tênia sólida, ela tem hospedeiro intermediário o porco, né, o suíno, e a tênia saginata tem como hospedeiro intermediário o boi, o bovino. Então, a teníase e a cisticercose são entidades mórbidas diferentes, distintas, causadas pela mesma espécie, porém em fases da vida diferentes. Então, lembrando, teníase é uma coisa, cisticercose é outra. São duas entidades mórbidas originárias do mesmo parasita, porém em fases de vida distintas. É bem característica, né, a forma das tênias, elas são alongadas, bem longas, né? Tem três principais divisões, que é o escólex, o colo e o estróbilo, tá? Então seria como se o escólex fosse a cabeça dela, tá? Ela não tem uma divisão de cabeça como a gente, mas quando você vê uma tênia, você vê a pontinha, a extremidade dela ali, aquela cabecinha, o escólex. O colo vem logo depois, como se fosse o pescoço, e o restante, todo aquele grandão lá, é o chamado de estróbilo. Então o escólex vai apresentar ventosas, em casos como da tênia sólida. Além de ventosa, ele também tem uma coroa de espinhos que serve para fixá-la no nosso intestino. Então tá aqui, ó. Então esse é o escólex, como se fosse a cabeça. Ele vai ter essas ventosas. Ventosa é o quê? Você imagina tinha umas bolinhas que grudavam na parede ou no vidro, né? Ela forma tipo uma sucção e prende ali. Além disso, ele tem aqueles ganchos que prendem ali na parede do nosso intestino. O colo vai ser o lugar onde vai ter intensa atividade reprodutiva, que vão se produzir os novos proglótides, tá? Tem então uma constante atividade reprodutora que vai dar origem aos proglótides jovens e é conhecido como zona de crescimento. Então sempre as proglótides mais novas, tá? A proglótide é esse quadradinho aqui. Então, o estróbilo, ele é formado por vários proglótides. Então,
tudo isso daqui é o estróbilo, tá? E essa pontinha aqui, ó, essa extremidade aqui é o colo, que é onde as proglótides novas vão ser produzidas. Então, quanto mais próximo do colo, mais nova é essa proglótide. E quanto mais distante, mais velha, tá bom? Então, o colo é o lugar da constante atividade reprodutiva, tá? Onde são produzidas as novas proglótides. E o estróbilo, como eu já falei, é todo o corpo, o restante do corpo desse cestoda, e ele é formado pela união das proglótides. E cada proglote, ela possui os dois sexos. Então a tênia, ela não precisa de uma parceira para se reproduzir. Cada proglote dela tem tanto o ovário quanto o testículo. Olha que legal. E ela se reproduz por conta própria, tá? Aí aqui tem uma imagem bem bonita ali, novamente. Olha como que é o formato da ventosa aqui, dessas ventosas, tá? Você vê que ela tem uma invaginação e ela ali que serve para prender, tá? Essa daqui é a tênia solium e essa é a saginata. Você vê que a solium ainda tem os ganchos ali e a saginata não tem, tá? Aí o scolex aqui com as proglotes. Cada risquinho desse aqui é uma proglote. Você vê que está mais definido aqui mais pra frente. E aqui uma viva aqui. Uma viva não, desculpa. Uma in natura aqui, tá? Essa daqui é uma saginata, tá? Visualmente, microscopicamente, no microscópio óptico, é praticamente impossível definir os ovos de quem é sólido e quem é saginata, tá? Esses ovos têm em torno de 30 micrômetros de diâmetro, eles possuem uma casca protetora, e lá dentro vai estar um embrião, ou podemos chamar de oncosfera, tá? Esse ovo ele é coberto por dupla membrana e por espinhos, por acúmulos. Depois de formado ovo, a gente tem a outra parte, a próxima fase, que chama cisticerco. É daí que recebe o nome cisticircose, por causa desse nome dessa fase aí. O cisticerco, ele vai possuir um scolex também, tá? Ele é uma forma bem reduzida da tênia, pequenininho, também produz o scolex com as 4 ventosas e o colo. E ele pode atingir até 12 milímetros, ou seja, um pouco mais que 1 centímetro depois de 4 meses lá dentro do hospedeiro. Aí aqui a gente tem um ovo de tênia. Vocês vejam aqui a dupla membrana aqui, tá? E dentro o seu embrião, que também pode ser chamado de oncosfera. Isso daqui, isso é uma foto, isso é um desenho, tá? Você vê a dupla membrana aqui. O cisticerco, ele é desse formato aqui, tá bom? Você vê aqui o scolex e o estróbilo ali, ele é como se fosse invaginado dentro de uma capa protetora, tá bom? Aqui também, ó, o scolex dele e o estróbilo ali. E o ciclo. Então nós vamos ser hospedeiros definitivos desse parasita, e os suínos e bovinos intermediários. Então, quando a gente come uma carne mal passada de boi ou de porco, né, a gente pode ingerir no músculo do animal ali, né, na carne justamente, o cisticerco, tá? O que acontece? O cisticerco, ao chegar no nosso intestino delgado, ele vai se evaginar. Vocês lembram que o cisticerco estava por lá de dentro aqui? Então ele tem essa parte ovalada e essa parte interna aqui por lá de dentro. Ele chegou lá, ele faz o quê? Ele se evagina, tá?
sai o Scolex e o estróbilo para fora. E dali ele já está parasitando a gente e fica só liberando proglótides novas, né, pelas fezes para tentar atingir outro hospedeiro intermediário. Se por acaso a pessoa defeca no lugar onde o porco se alimenta ou o boi ali, né, quando ele come ali, tendo ovos nessas fezes, ele ingere o ovo, tá? E aí o ovo vai caminhar pela corrente sanguínea e fixar no músculo desse animal, fechando assim o ciclo, tá? Esse aqui é o esquema de uma proglote aqui, ó, tá? É a parte que é solta ali pelo... Se por acaso, isso no caso da tenese, tá, gente? Se por acaso eu, ao invés de comer um porco ou um boi com a chamada canjiquinha lá, que o pessoal chama normalmente, no músculo dele, ao invés disso, alguém defecou ali perto de uma horta, a chuva levou lá esses ovos para essas folhas e tal, e aí eu fui lá e comi. Aí eu não vou comer o cisticerco, eu vou comer o ovo, e aí vai acontecer comigo o quê? Esse ovo vai passar pelo meu estômago, intestino, lá ele vai ser absorvido, vai entrar na corrente sanguínea e pode se fixar em qualquer tecido mole, como o músculo ou até o cérebro. O maior problema é quando o ovo se fixa lá dentro do nosso cérebro, né? E daí ele forma lá o cisticerco, né? Desenvolve ali, deixa de ser ovo e vira cisticerco, e aí vai chamar cisticercose. Então, como eu disse, são duas entidades mórbidas para o mesmo parasita, tá? Então eu posso ter tenese se eu comer a carne de porco ou boi mal passado, ou posso ter a cisticercose se eu ingerir o ovo e ele se alojar em algum tecido do meu corpo, tá? Aí quando dá no cérebro vai dar convulsões e tudo mais, por isso que é tão problemático assim. A transmissão é como? Como eu acabei de falar, tenese você ingere a carne bovina ou suína mal cozida, contaminado com cisticerco. Lembrando, a canjiquinha. E a cisticercose é o que? É quando você ingere acidentalmente o que? Os ovos viáveis, ovos fecundados, apenas da tênia sólida. Então, a causadora da cisticercose é a tênia sólida, a saginata não, tá? O que causa como patogenia? Então, pode causar alergia, né? Também hemorragia na mucosa, porque vocês lembram que além das ventosas, ele prende aqueles ganchos lá, e quando aqueles ganchos prendem na nossa mucosa do nosso intestino, ele machuca, fere, isso pode causar hemorragia. Inflamação e também espoliar, né? Espoliação, que é o que? Ele compete pelo nosso alimento, então ele fica absorvendo o nosso alimento ali e a gente acaba competindo com ele, com aquilo que a gente come. A mais grave das duas é a cisticercose, que vai causar lesões realmente graves no homem, tá? Então, essas, como eu disse, as manifestações clínicas vão depender da localização do lugar onde esse parasita se instalou, né? A quantidade de parasitas ou o estágio de desenvolvimento, tá? O lugar, como eu disse, o cérebro, né? O encéfalo é o pior. E ele pode atingir qualquer tecido do corpo, principalmente tecidos moles, tá? O que é profilaxia? Então, sempre ingerir, isso daí vocês já acho que tem bem certo na cabeça de vocês, sempre ingerir carnes bem passadas, principalmente de porco, né? Impedir, né, o acesso de porco às fezes, porque só se o porco vai lá e vai fuçar nas fezes de uma pessoa infectada, aí o ciclo fecha, né? Ele ingere as fezes e o ciclo fecha.
Então impedir que os porcos tenham acesso a fezes humanos, tratamento através de vermífugo nos humanos, como eu disse, não comer carne mal cozida, e também a melhoria no sistema de criação. Hoje a gente come, né, animais principalmente porco, eles têm a criação é muito bem preparada e nada assim, como posso dizer, eles não têm contato com nada no meio externo, assim, é tudo bem saudável, né? Os cuidados sanitários são enormes, né? Com os porcos, com os suínos, tá? E o bovino também. Mas o principal transmissor aí era pela carne de porco. O porco ele tem até bem mais cuidados que o boi. Pessoal, eu vou finalizar por aqui, tá? Então, relembrando, dos plateumintos a gente viu 2, né? Na aula passada a gente viu os esquistossomose, né? Que são 2 vermes chatos, né? O Schistosoma monson, que causa esquistossomose, tá? Para quem não viu a aula, veja, que é a aula anterior. E a cisticircose ou teníase, que é causada pela tênia, tá? Eu vou terminar aqui essa aula, que deu quase 20 minutos, porque se eu entrar em nematóides, a gente vai acabar se passando do tempo, e também é outro grupo, tá? Então até aqui a gente viu plateumintos, vermes chatos, tá? Na próxima aula a gente vai entrar nos nemateumintos, que são também conhecidos como asqueumintos. Então, assistam a aula, respondam os exercícios. São poucos exercícios que a gente está mandando para vocês agora. Dá para responder tranquilamente. Vocês, qualquer dúvida, converse comigo pelo Google Sala ou por e-mail, mas a gente toda semana está se encontrando no horário da aula, aqueles 40 minutos para tirar dúvida, para conversar, bater um papo e vocês ficarem a par de tudo que está acontecendo, tá bom? Boa noite e bons estudos.